Olá, pessoal! Estamos aqui hoje nessa missão, né? Porque para mim eu considero uma missão, com mais um GabiCast. E hoje eu tenho aqui uma convidada super especial. Aliás, todas as mulheres que têm vindo aqui são super especiais porque todas elas têm uma voz, né? E se você tem uma voz, você tem uma história. Eu tenho falado muito isso aqui. Aqui é o seu espaço para que você conte a sua história, para que você seja ouvida e para que mulheres possam olhar para você. E de repente uma frase daquilo que você vai falar, um trecho da sua história, vai ser a transformação de vida, a chave de mudança para uma dessas mulheres. Aproveitar e fazer aqui um pedido muito especial, né? Nós estamos com o Circuito do Conhecimento, através da Simone lá no Unifael, e temos tido assim, autoridades lá, falando sobre temas interessantíssimos. Então segue lá, porque é um projeto que vai crescer muito, que vai atingir essa cidade, que vai entrar em escolas, onde cada pessoa vai poder dar aquilo que tem de melhor para ajudar outra pessoa a se profissionalizar, a ajudar a pessoa em várias áreas. Então, a gente conta com você nesse processo e nesse projeto que a gente também está envolvido, tá bom? Eu vou estar lá ministrando também, dando palestra no Circuito do Conhecimento, e muita coisa boa tá chegando por aí, tá bom? Mas, sem mais demoras, eu vou deixar que ela se apresente. Olha, deixa eu dizer pra vocês, tudo que tem na vida dela e que ela vai falar hoje, eu vou descobrir junto com você. Porque ela já tá convidada pra vir aqui há um tempo, mas a gente não tava conseguindo conciliar. Porque a gente sabe que, na verdade, quem promove o tempo é o Senhor, né? Então, quis o Senhor que fosse no dia de hoje. E eu não fiz uma pergunta pra ela nesse tempo que a gente tava aí se namorando. Então, tudo que a gente vai falar hoje vai ser novidade pra mim e pra você, porque a gente prefere assim, com emoção. Então, vou deixar ela se apresentar. Muitos já conhecem, né? Porque ela é uma mulher conhecida na cidade, que tem feito diferença. Mas hoje você vai ver além das fotos, além daquilo que ela mostra, você vai enxergar a mulher, a pessoa, a mãe, a esposa, e tudo isso junto vai falar de quem ela é. Então eu vou deixar ela se apresentar. Vamos lá? Oi, é um prazer estar aqui. Meu nome é Flávia Barros e é um prazer, pastora Gabi. Já há muito tempo mesmo, assim, a gente estava já se namorando, querendo conversar com a pastora, querendo ter uma, né? Mas assim, é um tempo do Senhor. Eu acredito tudo, né? Como Eclesiastes 3, né? Há um tempo determinado debaixo do céu. E é um tempo, esse tempo chegou e assim, né? Glorifico a Deus por esse tempo ter chegado, pelas orações há muito tempo. Assim, eu queria mesmo, assim, estar conversando, né? Com a pastora, que pra mim é uma referência, né? Apesar assim, de não conhecê-la, agora a gente tá tendo esse momento, né? Mas assim, eu me espelho em mulheres, né, que fazem a diferença nessa cidade, em Teresópolis, né, nesse mundo, então assim, é assim, né, eu identifico, eu acho que assim, é o legal isso, a gente se identificar, né, a gente tem que se identificar com mulheres que buscam o reino, que buscam cuidar de outras pessoas, cuidar de outras mulheres. Então assim, já está aqui a minha admiração. Obrigada. É teu primeiro podcast também? Primeiro, olha, nervosa. Mas aqui é uma conversa, né? E assim, isso tem sido algo que tem feito muita diferença na minha vida, sabe? Aquilo que a gente tava conversando lá, até no testemunho que eu dei, né? Que a gente ia falar um pouquinho desse seu projeto. Sim. A gente poder trazer mulheres pra cá. Sim. Que às vezes a pessoa vai olhar assim, não, mas ela não tá lá quietinha, não tem uma história, ela tá, né? E eu vejo isso como uma missão, a gente dá voz pra contar, porque tem muita história linda de tanta mulher aí de resiliência, de restauração, que a pessoa às vezes tá lá e ninguém sabe, né? E naquele dia que eu lancei o desafio, você viu quanta mulher levantou querendo vir? Nossa, eu vi muito. Foi muito legal, muito né? legal. Mas vamos começar um pouquinho por você, né? Hoje você é uma mulher que tem um chamado, né? Você tem um chamado ministerial, mas você também é uma empresária que começou, né? E muita gente não sabe dessa história, como que você começou. Além disso tudo que você consegue conciliar, né? Como esposa, como mãe. Então conta pra gente, assim, como que nasceu, né? Fala pra pessoa, a Flávia é a dona da Kiss, né? Uma loja linda que veste as mulheres da cidade, muitas mulheres, né? Sempre com muita roupa linda, com preço, né? E eu acho que isso tá num dos teus pilares, né? Isso. E assim, como que começou isso na tua vida? Então, a minha família sempre mexeu com confecção, até hoje, né? Meus pais, meu irmão, tias, todo mundo.
E assim, né, eu falo que os planos do Senhor, a gente faz um plano. E hoje eu consigo identificar quais são os planos do Senhor para minha vida. E eu, assim, meus pais sempre mexeram com confecção e na época... Você cresceu vendo isso? Cresci vendo isso, arrematando roupa. E eles sempre tiveram, hoje não mais, que estão aposentados, mas sempre tiveram stand na feirinha, né, do Alto, né? Em 1988 tinha, né? Então, muito tempo atrás. E aí a gente começou, meu pai sempre assim, né? A gente trabalhando muito. Só que eu queria sair dessa loucura de confecção e tal. E aí eu fiz o normal, né? Fiz formação de professores, fiz faculdade de geografia. Olha que loucura, né? Que na época era estudos sociais, né? Geografia e história, né? E aí eu falei, não quero isso pra minha vida, eu quero outra área, não quero confecção, não quero mexer com roupa. E aí já começa um mistério muito grande, porque isso aí até é bom assim para as pessoas verem de casa, né? Que às vezes a gente faz um plano, mas Deus faz outro plano pra gente, né? E aí eu fiz vários concursos, eu não conseguia passar em concurso nenhum. Estudava. Muito, mais de 5 concursos eu não conseguia passar. E eu chegava em casa, eu chorava, falava muito, aquilo foi entrando no meu coração. E a gente, quando é nova, a gente não tem ainda essa sabedoria, né, pastora? E aí eu falava, meu Deus, por que eu estudei tanto? Gastei dinheiro com a faculdade e sempre ali a confecção, né, do lado, me chamando. E você falando não. Não quero. E com isso, né, depois de muito tempo, né, que a gente tem até um certo período pra você investir, eu falei, não tenho mais tempo, então agora eu vou ter que abraçar. Aí, na época, né, a gente já tava com a loja, né? Começou esse projeto no coração do meu irmão, a loja. E aí, a gente entrou junto, ele acabou saindo para outro projeto, que ele é advogado. E aí, eu peguei a loja e eu fui fazendo, né? Fui trabalhando com a loja, né? Só que aí eu sabia, pastora, que não era só a loja. Hoje eu falo para as mulheres que me conhecem, né? Eu não vendo roupa. Eu vendo a imagem, eu vendo a autoestima. E quando a gente sai desse lugar que eu falo assim, né? Ano passado eu fiz um curso de consultoria de imagem, coach de estilo, né? E aí, tudo a ver com o que você Tudo a ver, porque eu falei, eu não quero ser apenas uma pessoa que compra e vende. Sim. Né? Então, assim, eu já lidou com essa coisa com as mulheres há muito tempo. E a gente, quando vem, né, a idade, que vem junto à maturidade, eu falei, não, eu quero fazer mais para essas mulheres. Eu não posso só apenas vender uma roupa. Eu sempre dou esse treinamento para as meninas que trabalham comigo, não é só vender. Você tem que conhecer a alma, por que ela tá entrando ali. Né? E eu vou te falar, isso é um segredo, assim, né? É verdade. E as pessoas, assim, a maioria compra, não é porque ela precisa, não. Mas é porque ela quer ser tratada. Isso e aí. quando você entende que quando ela entra na sua loja é escolhida, e ela quer ser tratada, ela quer ser diferenciada, ela quer ser olhada, aí o negócio flui. E a gente vê, eu trabalhei muito tempo com consultoria de loja, né? No meu currículo, eu trabalhei com franchise muito tempo. Sim. Então, eu fazia supervisão de loja, dava treinamento de atendimento. Exatamente isso que a gente percebe, porque a gente é consumidor. Sim. Quantas vezes a gente entra dentro de um lugar e a gente passa desapercebido? Muito. E aí, às vezes, a gente já tá saindo de casa como uma mulher, né? Cheia de traumas, cheia de insatisfações, cheia de coisas. Você entra dentro de um lugar e você não é nem percebido. Porque você é julgado pela sua aparência, você acha que você não tem potencial de compra, ou às vezes pelo peso, ou pela altura, enfim, por várias coisas. Isso. Aí você vê quantas vezes eu já passei por isso. Quando mais nova, de entrar em lojas e não ser percebida. Aí, né, aquele pessoal conversando, você entra. E esse tratamento individualizado, de perceberem você. Isso é muito importante. Muito importante, né? E eu sempre passo isso para as meninas que trabalham comigo. Às vezes, se eu vejo que alguma não tá entrando, eu converso, né? Eu vou alertando, porque como eu vejo, e assim, né, a gente trabalha há muito tempo, eu vejo como que as mulheres, elas não, hoje eu tenho um curso também, né, que eu tenho da consultoria, agora eu parei por causa das mulheres transformadas, mas é um curso também sobre a autoimagem, sobre o estilo, ela se olhar, porque a maioria, pastora, as mulheres não conhecem o próprio corpo. É verdade. Não conhece o que favorece, né? Não conhece o que favorece, não conhece as suas medidas. A maioria das mulheres, qual o tamanho que você veste? 38. Sua pergunta tá 38. Nunca 38. O 38, mas aí eu visto 40 e tá tudo bem. Isso aí. Eu posso vestir um 42 e tá tudo bem. Exatamente. E vou te falar, e hoje a gente vê, eu vejo na loja quantas mulheres que passam por procedimentos cirúrgicos, sabe? E mesmo assim, não tão legal. Mesmo assim,
ainda não estão resolvidas. Então eu vejo como a minha missão como empresária, Exatamente. né? E nesse local, e nesse lugar, sabe? E assim, a gente vê que às vezes as mulheres colocam muito empecilho, né? Tal roupa. Sim. Não posso Pra usar mim roupa. não pode. Pra O mim colorido. não combina comigo. Eu não posso usar o colorido. É isso aí. Né? Então, assim, são paradigmas, são coisas assim que eu acho que Mas tem que isso sair. transfere muito o que tá dentro, né? Com certeza. Muito, É total. porque a transferência é porque tá dentro. Né? Então... Aí eu não posso aparecer, eu não posso ser notada, ou aquilo que você falou. Isso. Não, então não combina comigo porque eu sou velha demais, ou eu sou isso, ou eu sou magra demais, ou eu sou gorda demais, então a roupa não combina. Quero aparecer. E assim, né, o engraçado que na consultoria de imagem, né, a gente fez o curso de coloração pessoal, a gente indica. E o preto é uma cor que você, pra quem usa o preto é pra não ser notado. Aí você já reparou em Teresópolis quantas mulheres usam preto? Sim. Se a gente colocar uma estatística aí, 90% andam de preto, usam preto. Olha, e eu tenho um testemunho nessa área, porque quando, no meu passado, você olhava meu guarda-roupa, eu só tinha preto. Até que um dia eu ouvi um senhor que já até faleceu falando assim, antes de eu aceitar Jesus, a minha vida era preta e branca. Depois que eu aceitei Jesus, minha vida ficou colorida. Olha, quando ele falou isso, eu falei assim, pera lá. Alguma coisa. Eu falei, pera lá. Aí eu fui pro meu armário, eu falei assim, gente, eu só tenho roupa preta, básica. Eu falo, preto emagrece. E a gente vai adotando, e o preto Menina, é legal. eu fiz uma transformação no meu armário, o povo até brinca comigo hoje, porque eu sou colorida. Aí eu olho pro meu armário hoje... E tá todo coloridinho. Todo coloridinho. Hoje, por acaso, eu tô de vestido preto. Por acaso. Mas assim, hoje eu uso tudo quanto é cor. E as pessoas brincam e falam assim, nossa, você usa colorido, pra você combina, pra mim não combina. Você bota porque você tem estilo. Eu falei, o estilo é pra todo mundo. Isso aí. Eu boto porque eu sei quem eu sou, então... A identidade, a questão da identidade. Né? Isso aí. E esse curso até, assim, tem várias mulheres querendo, mesmo pra você encontrar a tua identidade. Porque não é você simplesmente vestir uma moda, né? Não é moda, né? Que é o que traz. Retrata, né? Hoje eu consegui, como empresária, como consultora, eu achar a minha identidade. Isso é muito importante. E eu falo pra todo mundo, mesmo você sendo. Às vezes hoje você tá trabalhando em casa, mas você tem uma identidade. Não é porque você tá em casa que você tem que andar com aquele short. Isso aí. Não, você tem o seu esposo, você tem a sua filha. E dentro de casa, até a sua autoestima tem que ser tratada. Se você pega uma roupa, por exemplo, aquela roupa manchada, vai fazer faxina de cloro, aquilo não vai trazer algo bom pra você. Até espiritualmente a gente sabe falando. Verdade. Então até em casa tem que estar sempre comprando pijama. Então essa questão da consultoria hoje de imagem também, que é uma coisa assim que eu quero. Que a roupa não é só pra fora, né? Não, isso começa, sabe? Dentro ali, é o interior, e é você trabalhando. Não é que eu vou sair de casa, né? Igual toda laranja, toda pink, mas a gente brincar com isso. E quando você consegue brincar e dominar, isso é muito bom. É muito importante. Não, e aí, né? É porque a gente sabe que dentro da consultoria de imagem, você vai tentar encaixar pra mulher aquilo que, por exemplo, o tamanho dela. Isso. O que valoriza, por exemplo, eu que sou baixinha. Isso, indicar. Né? E eu vejo muitas... O que vai valorizar você, que vai te alongar. Isso. E eu vejo muitas consultoras, assim, como eu fiz o curso, mulheres que falaram assim, olha, eu fiz tal cor, alguém passou pra mim o curso e eu não posso usar tal cor. Aí eu falo, gente, como assim? Porque a consultora, ela nunca pode chegar pra você e falar que você não pode usar tal cor. Qual tua paleta? Qual tua paleta, né? No caso, eu não fico fico legal de verde lima. Mas eu sei que se eu colocar uma maquiagem, uma make mais marcante, realçando pros olhos, eu posso. Exatamente. Então, assim, a minha preocupação também hoje como consultora é passar isso pras mulheres. Então, assim, eu já tive 4 clientes na loja que falaram isso. E eu falei, olha, leva mal não, mas ela tá passando errado. Então, assim, é tirar mesmo esses paradigmas, a gente trabalhar com a mente, né? E eu falo assim, essa questão também da imagem, o que diminui, o que favorece, o que não favorece, é tudo trabalhar a nossa mente, o nosso cérebro, né? O nosso cérebro a gente vê por blocos. Então, assim, a gente tirar isso, esse mito da cabeça das mulheres. Porque senão a gente vai pro espelho, a gente não gosta. Sim. E você já viu a dificuldade que mulher tem? Muita. No espelho? Muita. E ela se faz, meu Deus, esse espelho tá engordando. Olha... É a maioria, não 90%. E assim, eu vou te falar que mulheres, que você olha assim, nossa, não tem nada. Eu já tive, assim, muitas clientes,
eu não tô legal. E assim eu falo, gente, teu corpo tá legal, você tá legal, mas é a cabeça, né? a cabeça. Então, é algo assim que eu vejo como que a gente tem que ser trabalhada, como que a gente tem que ser curada a todo o momento. A gente Porque tem que às ser vezes curada. pode botar a roupa mais bonita que Sim, for, que pra ela vai olhar. Sim. E assim, aquela coisa do desvio do olhar, né? Do Muito, espelho. A gente total. olha, mas não olha. É isso, total. Eu vejo como que as mulheres precisam mesmo de cura, como as mulheres assim que chegam assim na loja assim, não tem nada, tá legal, sabe? E a cabeça dela que não tá resolvida. Você tem, assim, algum caso, claro, sem falar nome, de alguém que você lembra que você conseguiu, assim, através da consultoria, a pessoa não vestia e você conseguiu mostrar pra ela? Várias. Conta pra gente o que te chama atenção. Olha, assim, minha primeira, eu tenho, assim, a Rafaela, né? A Rafaela Pedra, que é uma amiga. É a Rafa. E ela foi a primeira, ela teve, né? E ela foi a primeira pessoa que eu fiz, assim. mesmo? Ela foi o meu TCC, né? Mesmo? E muito engraçado, quando eu peguei... E ela é muito engraçada, né? Muito, muito, muito. É uma figura. Aí eu peguei ela, não, que ela tinha, a gente fazia uma parceria, né, com a roupa da Kiss. Aí quando eu fui no armário dela, eu falei, garota, tem roupa aí mais de 10 anos, vamos tirar isso aí, não tá? Não, e ela, um cuidado, então assim... Um apego, né? Um apego. Isso aí também não faz bem, né, pastor? A gente sabe que você não tem que ter apego. E aí eu comecei a transformar o guarda-roupa dela, o estilo dela, então assim, foi muito legal. Esse último curso, também as meninas que trabalham comigo viu o resultado, sabe? E assim... E eu vi como se vestiam e hoje como é que se vestem. A minha filha, então, Yasmin, ela não precisou fazer um curso. Só ela vê, ela já pegou. Isso é muito legal. Assim, é uma coisa que eu vou te falar, é muito limitado ainda, sabe? É muito limitado. Eu fiz já 2 turmas. Então eu vejo como que tem dificuldade ainda de mulheres a tudo na vida, se abrir, né? A se permitir. Eu acho que a realidade, as mulheres a se permitir, a tirar aquilo, eu quero mudança. A gente até fala, teve um último curso, eu acho que foram 12 mulheres. 12 mulheres. Na hora, só 4 ou 5 quiseram passar por essa transformação. É mesmo? É, porque tem medo. E o medo, né? E cria o bloqueio, né? Muito, assim, não, eu não muito. consigo. No próximo eu vou, o próximo eu vou, sabe? Então, assim, eu vejo como que as mulheres ainda são presas. É muito, muito, muito ainda. E isso reflete muito, né? Em tudo, né? Tudo, Na né? vida, em tudo. Porque quando a gente... Na autoestima. Porque, tipo assim, às vezes a gente oferece ali a oportunidade. E você vê, às vezes as pessoas vão falar, o que uma consultoria de imagem vai pode mudar fazer? a minha vida. Isso. Vai mudar. Porque não é sobre você ter roupas caras de marca, não é isso. É sobre você saber se vestir. É sobre você isso, é sobre se valorizar. E se libertar. Quando você conhece o que você tá vestindo com autonomia, você se liberta. Sim. E assim, eu gosto muito de falar dessa libertação, de destrave. Até o curso que eu tenho até a apostila, tudo direitinho já montado. Que bonito. E são 8 destraves, né? 10 destraves. Eu comecei fazendo com 7, porque 7 é o número da perfeição, né? Mas eu coloquei mais 3. Quando você começa a destravar isso que está te atrapalhando, você vai longe. E eu falo isso em todas as áreas da nossa vida, em todas as profissões. Você tem que aprender mesmo a destravar, né? Porque eu creio que Deus tem para nós mulheres nesse mundo, né? Nesse mundo é algo muito maior. Só que muitas mulheres são presas, muitas mulheres são cativas. Então, assim, quando eu não consigo muito dar essa consultoria, às vezes na venda eu dou muito essa consultoria. Eu falo, olha, você tá levando uma consultoria de graça, hein? É 0,800, hein? Olha. Aí ela então eu vejo como que o resultado delas, o rostinho, quando eu falo, olha, isso combina com isso, esse look você consegue colocar com isso, eu vejo assim, na alma delas, o que eu pude fazer. Às vezes, assim, a gente, né, na venda, não era nem aquela venda que a gente queria, que a gente imaginava, mas como eu consegui entrar ali, isso não tem preço. Né? Que nem tudo é dinheiro, mas você passar ali pra ela que ela conseguiu a autossegurança dela, né? Através não tem preço. Ali, ela... De uma roupa, ela conseguir sair dali segura com a roupa. Isso pra mim não tem preço. É verdade. Não tem. Não, e assim, é muito engraçado, porque eu trabalho muito, eu gosto, né? Uhum. Depois que eu fui curada, né? Eu gosto de me arrumar, eu gosto de... E aquilo que você falou, e às vezes as mulheres, elas olham pra outra que conseguiu alcançar esse nível, né? Eu queria ser como você, né? E aí, tá, mas, poxa, fulana tá sempre arrumada, deve ter um guarda-roupa. Quanta gente fala assim pra mim, nossa, você deve ter uma roupa por dia. Eu falei, gente, não é verdade. Isso aí. Não é verdade. Eu gosto, sim,
é uma coisa que não é diferente da compulsão do consumir, Sim, né? É diferente. Isso. Né? Mas, assim, eu gosto sim, porque eu gosto de me sentir bem, eu gosto de me arrumar pra mim. Eu gosto de olhar pra mim e falar assim, poxa, né? Eu tô bem, eu tô bem, legal. eu tô legal, reflexo. É. E eu até costumo dizer que, às vezes, nos dias que a gente tá passando situações por dentro, enfrentando batalhas, né? Isso. Aí, É o que a mulher faz? Não, aí é aquilo que você falou. Fica dentro de casa, aí bota os cabelos tudo amarrado pra dentro, escondido. Não lava. Aí você não passa um batonzinho. E aí você não bota uma roupa. Aí você bota aquela roupa, né? E aí você vai melhorar como? Você vai passar o dia inteiro olhando. Agora, quando eu me visto, mesmo por dentro, eu tentando passando um momento de dificuldade. Isso. E eu coloco uma roupa que me valoriza, que fala assim, vou passar um batom, vou tirar essa cara. Aqui, a Bíblia fala sobre isso. Isso. E é esse o verdadeiro sentido, né? Ser mulher virtuosa, né? Isso não é pra gerar uma ostentação. Não, isso é pra mim. É pra mim, isso. Quando eu entendo que eu me visto pra mim, porque eu sei que eu sou uma princesa, Isso, né? Eu sei que eu sou ali a menina dos olhos de Deus. E eu visto pra mim porque eu sei que eu posso estar passando algo difícil, mas quando eu coloco aqui, senão eu tô declarando que esse momento que eu tô passando não me define. Isso muda muito, porque já teve várias vezes da pessoa falar assim pra mim, nossa, você tá tão bonita hoje, você arrumou. E naquele dia ali... Tava por dentro destruída, né? E me ajudou. O Isso fato de eu olhar legal. pra mim e lançar uma mensagem. Isso. E a gente tem uma mensagem, a nossa imagem tem uma mensagem. Né? E aí eu me olhar no espelho, tô bonita, tô me lançando uma mensagem. Olha só, eu não vou ficar assim. Isso. Eu não vou entrar nesse lugar de tristeza, não vou entrar nesse lugar de depressão. Eu tenho que ter tempo pra mim. Isso. E como que as mulheres precisam buscar essa mensagem, essa identidade, né, pastor? E eu vejo, nossa, como, né? E aí quando a gente fala de roupa, de loja, de tudo aquilo que você falou, né? E eu sempre falei assim, né? Até quando eu fiz esse curso, eu falei, não vou ser mais o que eu era. Eu amava, assim, falando do preto, né? Eu amava preto. Até hoje, meu guarda-roupa, eu não consegui estar ali 90% preto. Mas hoje eu sei que a minha imagem, a imagem que eu construí ao longo do curso, ao longo desse projeto aí, eu não posso mais usar o preto. Até porque o preto, a imagem do preto é distanciamento social, né? Então, se eu quero me conectar com o mundo, com as pessoas, com as mulheres, eu posso usar o preto para certos momentos, mas eu tenho que trazer o colorido, eu tenho que trazer a harmonia, eu tenho que trazer a leveza, né? Gente, quer dizer que o preto significa isso? Distanciamento social, isso aí. E o legal também, o vermelho. Eu gosto sempre de falar do vermelho, gente. O vermelho, contar um testemunho. O vermelho, quando você coloca vermelho, quando você tá assim, chateada, o vermelho, ele tem o poder mesmo, isso é comprovado por médicos, de trazer, mexer com a sua veia sanguínea, de mexer com o teu humor. E assim, eu lembro que lá em casa, quando a gente era pequeno, meu irmão não podia colocar a camisa do Flamengo. Porque quando meu irmão colocava a camisa do Flamengo, ele aprontava. Isso assim, pequeno. Então, assim, é real mesmo. Quando pegava, jogava a bola na parede, jogava a bola no vidro, quebrava. Eu lembro que a minha mãe falou assim, vou pegar essa camisa e vou rasgar essa camisa vermelha. É porque hoje eu sei que o vermelho tem tudo a ver. Quando a criança nasce, coloca vermelho. Pra ela sair da maternidade. É verdade. Então, assim, o vermelho as cores têm muita influência, né? A gente vê que as pessoas hoje usam cores pra ambiente, pra né? ambiente, de casa. Então é uma coisa assim. E depois que eu passei mesmo a usar, aderir às cores, assim, eu vi como que mudou. Aí eu falei, o preto causa distanciamento. Então eu sempre dou essa dica. Engraçado, né? Que você vê a maioria, você tá falando isso, mas eu vejo muitos palestrantes que vão dar palestras em várias áreas. E a maioria deles usa preto, né? Eles não têm que fazer consultoria de cor. Pois é, mas você vê que eles ali estão tendo distanciamento. A maioria dos palestrantes que já alcançaram, aqueles que já alcançaram o patamar. Isso aí. Agora você já viu assim, quantas mulheres hoje, né? Pregadoras, pastoras estão com cores. É porque ela quer trazer a proximidade. Então eu já tava certa antes. Sem saber, tá vendo? E já aquele palestrante, aquele coach que já tá de preto, ele quer manter um distanciamento. Tipo assim, se você reparar o perfil, ele consegue trazer a conexão com o público, porque ele já alcançou, mas ali ele já construiu a imagem dele. Ele já construiu a imagem dele, tá tudo bem. Ele já alcançou o que ele queria. Então, ele não precisa mais trazer a imagem. O processo dele de construção da imagem, ele já conseguiu alcançar o patamar. Então, hoje, a imagem dele, eu conheço, assim, vários palestrantes coach, né? Que ele tá com camisa polo e calça jeans e tá tudo bem. E milhões de pessoas vão. Mas porque ele já conseguiu passar a imagem que ele queria.
Gente, né? isso é muito interessante, né? Nossa, eu sou apaixonada. Isso é muito Eu sou interessante. apaixonada por imagem, por o que ela faz com a gente, né? O que ela faz com as pessoas, assim, é um assunto que eu aprendi a amar e eu quero colocar isso nessa cidade, eu quero colocar para as pessoas. E às vezes eu falo assim, a pessoa fala, Flávia, mas o teu curso é caro? Gente, é muito barato, eu quero mesmo, assim, é quase que de graça, É uma pastor. missão, É quase né? que de graça, assim. É só o custo da apostila, mas eu vejo assim, Ai, a gente pra... podia fazer um curso desse Vamos lá na igreja pras mulheres, né? vamos fazer, fechado. Olha eu já Fechado. planejando planos, Porque né? assim, Olha é um só que projeto, legal. né, que Deus assim trouxe na pandemia, a consultoria de imagem, né, coach de estilo. E assim, eu tava muito ansiosa, eu tenho ansiedade, né? Estou controlando, Jesus está controlando, mas tem picos assim. E aí eu tava parada, eu falei, eu quero fazer alguma coisa. E era um curso na época, assim, na pandemia, um valor muito alto, mas eu estava dentro de casa. Eu falei, olha, mas o que eu fiz pela minha loja de empreendimento? E não, às vezes, pastora, não é você colocar, tudo bem, tem que ter hoje, quando você tem uma loja linda, maravilhosa, toda uma proposta. Mas o pessoal, o humano, Aham. né? E eu posso falar, a gente veio de uma cultura em Teresópolis, Verdade. né? Eu sou hoje empresária. Eu nem gosto desse título. Eu odeio esse. As pessoas falam, você é empresária. Gente, eu não sou empresária. Eu não gosto desse título, porque quando você é empresária, você é alguma coisa, a gente não pode ser Você nunca. é empreendedora. Empreendedora. Eu amo, mas sabia Né? que eu amo. Aí teve uma certa vez que eu não sei onde que eu coloquei em algum lugar, eu preenchi um currículo empreendedora da minha mãe. Para de falar isso, menino, não tem empresária. Eu falei, não, eu sou empreendedora. Porque a gente não é porque eu tenho alguma coisa que eu sou. E nessa cidade, assim, eu gosto de falar isso, tem pessoas que eu vejo assim, gente, só porque tá colocando o nome de empresária, eu sou e não é, gente. Tu tá ali porque Deus te colocou naquela posição, mas Deus pode te tirar também. É verdade. Então, empreendedora não, eu sou empreendedora e... Eu tô sempre buscando, aprendendo. Quem é uma Isso, empreendedora? isso. Alguém que tá buscando coisas e novas. eu fico muito triste pelas mulheres que alcançaram, chegaram onde chegou. Ah, eu sou empresária. Gente, é porque tu tá ali, porque Deus te colocou. Tu pode, minha filha, sair dali e voltar no teu lugar e pronto. É verdade. E você tem que ter humildade pra voltar. Então eu vejo assim, parece que às vezes eu que sou fora da casinha, eu que sou fora daqui dessa cidade. Não, porque mas eu tenho essa visão, sabe? Essa visão. Não é porque Não é uma eu posição, sou melhor, né? não. Eu sou melhor, eu sempre falo, eu sou melhor. Às vezes eu sou melhor. Não, eu não sou melhor, porque Deus me colocou ali, a gente não tem que ser melhor do que ninguém. Não é porque você atingiu o lugar que você queria na cidade que você é melhor. É verdade. A gente tá ali pra, na verdade, quando a gente entende que às vezes a gente tá ocupando, né, uma posição naquele momento. Sim. Pelo seu trabalho, pelo seu esforço, porque Deus colocou a mão. Isso tem uma missão. Tem uma missão. E essa missão justamente. é abençoar famílias que você está Isso, empregando. Isso. Né? No seu isso. caso de roupa, transformar a vida de mulheres. Autoestima. Né? Nossa, eu já tive, assim, aproveitando a deixa, né? Eu já tive várias mulheres, depoimentos, assim, atendimento que eu não conhecia, que a gente não conhece todo mundo, né? E eu tenho uma péssima, assim, pra eu lembrar, isso aí eu falo que é uma coisa que a gente tem que tratar muito. Às vezes a pessoa compra, oi, tudo bem? Às vezes tá na rua, eu falei, gente, é da onde? É da igreja, é da loja, eu não consigo identificar. E aí, como eu recebo, assim, quando eu tô no atendimento, pessoas, olha, como hoje eu me senti bem, você tratou a minha autoestima, sabe? Foi ali no privado, como que a tua loja é diferente. Eu já fui em um círculo de oração, uma vez à tarde, e as mulheres falaram assim, não conhecia, não sabia que eu era dona da loja, e falou assim, nossa, você que é a dona da Kiss, por isso que lá tem um negócio diferente, a gente chega lá, a gente sente algo diferente. Eu falo, não, é Deus, né? Então, assim, as mulheres, assim, isso é muito bom, porque a missão tá sendo ali, o alvo tá sendo alcançado, né? Você saber que você na cidade, você tá com essa sensibilidade, não tem preço pra mim. Na semana passada, vai passar até hoje à noite, eu entrevistei a Sabrina, e ela trabalha muito com essa parte de comunicação de mulheres, Sim. Instagram e tudo. E ela tava falando, ela falou assim, às vezes a gente fala que a gente, não, tem que separar a empresária, no caso, né, da mulher, ela falou assim, porque a casa dela tem tudo. Ela falou assim, Gabi, eu sou isso tudo ao mesmo tempo. É, isso aí. E é por isso que dá certo, porque, isso, né, como você tá lá na sua loja, é algo comercial, sim, é algo que você tira a sua renda da sua casa, mas não é só isso. Isso. Quantas mulheres chegaram lá e pediram pra orar? Tem como orar? Vamos fazer oração, vamos subir. Não é? Esse ali faz parte de um conjunto de quem é. Não tem como separar, né? De quem não é tem a Flávia, como. a sua casa, a sua isso, família, né? Não tem como você separar, né? E o interessante é que antes de a gente começar o encontro, né, das mulheres,
tem uma amiga que fez normal comigo, né? E ela falou assim, Flávia, hoje eu entendo porque Deus te colocou na direção dos Mulheres Transformadas. Porque você é empresário. E ela fez o normal e falou assim, eu entendo porque você não ficou nessa área, porque Deus tinha pra te colocar em algo maior. E eu nunca parei pra pensar nisso, pastor. Nunca. Hoje, assim, eu acho que a minha identidade eu comecei a entender agora, né? Depois de longos anos, o porquê disso tudo, né? Ainda tô procurando entender, mas já tô começando a revelar, clarear, né? Isso aí, justamente. E aí, tem todo esse teu lado ministerial, né? Como que aconteceu esse teu chamado? E aí, eu quero que a gente vá contando um pouquinho disso, né? Como que foi descravar. Até chegar nesse projeto lindo. Né? É grande, né? Assim, né? Eu sou, né, cristã há 8 anos. E começou, né? Eu era católica, pra tu ver, né? Não tinha berço evangélico lá em casa. E aí é um pouquinho um testemunho da história da minha mãe. Ela teve um câncer, um melanoma, e meu irmão já em uma igreja, tinha se batizado. E eu gostava desses mistérios de revelação, essas coisas todas. Comecei a me apaixonar, né? Porque a gente, né, como era de outra doutrina, não tinha isso. E aí eu comecei a querer conhecer Jesus, assim, desse lado. Eu queria conhecer mesmo, me aprofundar. E aí, acho que foi no ano de 2015, que eu sou péssima também pra data, minha mãe teve um câncer. Minha mãe teve o câncer melanoma. E sempre assim, eu tinha perdido a minha avó. O meu testemunho de câncer, primeiro foi ela teve no seio, depois ela teve no estômago. E o filho dela também teve esse câncer no mesmo ano. E minha mãe sempre falava assim, olha... minha mãe cuidou da minha avó no último ano dela e falou assim, olha, o dia que eu tiver com essa doença, pode encomendar o meu caixão, que eu vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer. Que coisa forte. E aí, a gente foi para uma consulta, né, com a dermatologista. E aí, foi assim, pra fazer assim, algo, acho que era um botox. Olha só, gente, né? Minha mãe foi pra fazer e ela viu uma pinta e acabou arrancando aquela pinta da minha mãe e mandou pra biópsia. E 15 dias depois ela mandou uma mensagem, ligou pra mim. Flávia, tá lá da sua mãe? Minha mãe tava em Rio das Ostras, com a loja de lá, quis de lá. Aí eu falei, não. Então, aqui na biópsia deu que ela tava com câncer, melanoma em 3º grau. Aí eu, isso é grave? É grave. Grave quanto? Tem que descer pro Rio Jaquinta, vou mandar a fichinha pra ir pro INCA. Eu falei, meu Deus. Aí meu mundo desabou, né? Porque eu falei, gente, como que eu vou passar isso? Eu falar pra minha mãe. Eu sou péssima pra guardar segredo. Então, eu falei, como que eu vou contar isso pra minha mãe? E aí ela subiu, conversei com meu irmão. E aí ela chorou muito, muito. Eu tava visitando, né? Assim, né? Mandar um beijo, assim, um pastor que não é mais meu pastor, mas eu amo ele de paixão, que é o pastor Marcos, lá do Jate do Meudon. E aí eu comecei a fazer a visita. E quando eu sentei ali, não conhecia nada, uma amiga falou, Flávia, vamos lá pro culto. Era um culto de manhã. Sentei ali, eu não sabia nem que era o Espírito Santo. E falou assim, filha, eu não vou matar ela, não. Não vou matar, a doença dela não é pra morte, é pra vida. Eu chorava, mas eu chorava assim, eu não sabia se eu tava chorando de alegria ou aquela voz. E eu falava assim, Senhor, tá bom. Se o Senhor curar minha mãe em pensamento, né? Eu vou trabalhar pra ti o resto da minha vida. Olha só, que responsabilidade. As orações que a gente faz, né? Olha só o compromisso. Tá, eu falei, eu vou trabalhar pra ti o resto da minha vida. Então, assim, Deus encaminhou. Minha mãe foi operada no Albert Einstein, que ela não queria ir pro Rio, ela não queria ir pro INCA. E ele, dentro de 3 semanas, ela operou. E quando ela operou, meu irmão queria já que eu seguisse a igreja que ele estava, mas eu não me identificava. E aí ela operou e eu falei assim, mãe, se você estiver curada, porque tinha ainda uma possibilidade do câncer ir pra via sanguínea, né, de dar metástase, eu falei assim, eu vou me batizar nessa igreja. Não conhecia nada, não sabia de nada. Minha mãe foi curada, dentro de um mês depois pegou o resultado, quando ela pegou o resultado falou assim, Flávia, pode se batizar. Falei, Jesus, cheguei na outra semana, o pastor, a gente não tinha muito conhecimento, falei, pastor, tem que me batizar, começou a fazer o estudo bíblico e tal. E aí a gente um mês depois me batizei e as coisas aconteceram muito rápido. Depois de um ano eu já me batizei e 2 meses depois já tava assim, orando. 6 meses depois já estava trabalhando com libertação, indo em um monte de igreja expulsando demônios, assim, né? E sem conhecer, sem saber, 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio já estava dirigindo o culto da manhã, eu dirigi o culto da manhã lá no Meudon.
né? E assim, trabalhando. Então começou, sem eu saber. Quando eu vi, eu estava ali fazendo. Foi jogada, né? Vai e cai. Jogada. E a tua família dentro desse processo? Aí meu marido se batizou também, né? Minha filha entrou junto, mas ela foi batizada na igreja, que era da igreja do meu irmão. E a gente, né, foi para aquela transformação. Só que na pandemia, houve algo ali muito forte no meu coração. Algo ali que eu sabia que algo estava transformando, sabe? E eu falava, nossa, parece que começou a ter um divisor, que eu não tava mais me encaixando naquele padrão ali. E eu não entendia nada. Nada. E pós-pandemia eu falei, pastor, meu lugar não é mais aqui. Não é mais aqui, é algo que eu tô passando por dentro, eu não conseguia me encaixar mais ali, né? Então hoje, né, e ali começou a dar essa transição, pastora, começou, até hoje eu falo assim, eu não consigo ainda, né, e eu sou nesse lugar hoje que eu estou de transição, né, porque algo foi revelado para mim nesse tempo de pandemia, e assim, como a pastora falou, foi algo assim para mim, a religiosidade, eu tava dentro muito forte da religiosidade, e eu tava assim, na época eu fiz um voto do Senhor, fiquei acho que 2 ou 3 anos eu não usava calça, ou usava só uma blusa cobrindo, né, assim, a calça. E ele na pandemia, quando fechou tudo, eu tive que pagar mais ou menos, assim, na época, um dinheiro muito alto, encomendou muita coisa de inverno. Assim, fechou a loja com uma dívida de 60 mil, né, de casaco e tudo. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Eu comecei eu mesmo, não tinha porque tava pandemia, tinha que pagar minhas contas, então eu comecei a fazer um provador e com conjunto, com calça. Aí tu imagina, 3 anos sem usar calça. E eu nunca lembro, gente. Se for lá no Instagram da loja, tem o conjunto de malha crepe de inverno. E assim, primeira foto que eu coloquei 500 curtidas, 400 curtidas. E tudo que eu colocava, eu comecei a vender. E eu não consegui voltar para aquele lugar de antes. Eu falei, gente, é Deus. E eu comecei dentro, assim, a assistir lives de mulheres que estavam, né, pregadoras, estavam passando por aquele processo. E eu comecei a me identificar, não tem como eu voltar o que eu pensava antes. Não tem, porque Deus começou a me abençoar ali, abrir a minha mente, visão, né? Sim. E ele sem entender, eu falei, gente, qual que é a minha identidade, Senhor? Qual que é a minha... E eu comecei a passar por essa metanoia, né? Eu já fiz o metanoia, nessa metanoia da minha mente, né? Algo que eu não conseguia voltar. E o encontro de mulheres, as mulheres transformadas, começou lá. Foi um projeto que eu falei, pastor, eu já tinha feito outros encontros em outras igrejas, né? E eu via que eu precisava fazer algo diferente. Porque o Mulheres Transformadas, a gente prega, né? Mas o testemunho, eu acho que nenhuma igreja tem essa parte do testemunho. E eu queria trazer o testemunho de mulheres. E as pessoas são mudadas pelo testemunho. Pelo testemunho. Eu acreditava que pelo testemunho, a palavra, a gente sabe que a palavra salva, cura e liberta. Mas o testemunho edifica. É testemunho que você, através de você hoje, quem você é, porque a tua família te serve, dentro de casa, as pessoas, pelo testemunho que você é, pela vida que você leva, né? E eu falei, eu tenho que fazer algo com testemunho. E ali eu falei, pastor, eu quero fazer na época. Filha, quer fazer? Quero. Como é que você vai fazer? E ele dava carta branca, ele assinava, né? Ele vai assistir, como é que você vai fazer? Tem tudo? Tenho. Do horário, tudo. Tinha tudo. O Espírito Santo tinha falado tudo comigo, Flávia. 8 às 9 café, 9 às 10 isso, 10 às 11, meio-dia, tudo. Eu escrevi numa folha, tá, filha, pode fazer. Pode fazer. E fiz o primeiro, né? Fizemos o primeiro. A gente tinha lá no cantinho da tia Cris, um reloginho de oração, as mulheres orando, intercedendo, buscando um monte. Aí o primeiro deu 50 mulheres. O segundo eu já fiz lá no cantinho da tia Cris, né? O segundo deu 60 mulheres. Aí o terceiro já estava nessa transição, não estava mais lá. E aí eu falei, pastor, o projeto é meu, né? O projeto que eu carrego e eu preciso carregar, continuar, mesmo não estando aí, que eu já não estava, carregar esse projeto. E eu vou te falar que o terceiro foi uma luta, né? E eu falei, eu preciso carregar porque o projeto é pro reino, é de mulheres, né? Não é algo, não tem a ver com placa. E, nossa, e assim, foi muito complicado. A gente, né, eu falo assim, posso falar, não tenho vergonha de falar, a gente vive ainda assim numa cidade que a religiosidade é muito grande, muito, muito grande. Então, assim, eu sofri muito do tipo, quem é o pastor? Qual é a igreja? Sabe? Muito, muito, muito. Quem é você na fila do pão pra estar fazendo? Parecendo com o que eu falei. Nossa, total. Quando a pastora falou,
Eu chorava ali, porque foi tudo pra mim, tudo. E esse ano, né, o quarto, então, esse ano eu não queria fazer mesmo, porque eu já esperava que a gente vive ainda uma cidade que as pessoas são limitadas, as pessoas são presas, sabe? Eu costumo dizer que quando as pessoas se libertarem de certos tipos de coisas. E esse ano eu falei, Senhor, quando foi em julho, eu falei, Senhor, eu não vou mais fazer isso, eu não quero fazer enquanto eu não tiver um pastor, uma pastora. Não quero fazer. E aí eu passei por um certo momento que eu tive que passar por uma cirurgia de novo, né? Algo que eu não precisava, eu tive que passar esse ano. E aí eu falei, não vou fazer e pronto. E aí eu fui no encontro, dia 7 de setembro, né? No Curadas, né? Não lembro, Curadas. E ali Deus abriu minha visão. Falou, filha, olha só. Eu falei, tá, vou fazer. Eu fiz Curadas ano passado. Muito bom, né? E assim, foi o que destravou ali, o que precisava ser destravado pra mim. Aí eu falei, tá, Senhor. Se o projeto... Porque a gente, até então, a gente saber quem a gente é algo, né, pastor? É algo assim, eu falo que é muito, muito difícil você conhecer a sua identidade, você buscar. E ali eu falei, tá, Senhor, eu vou fazer, mas eu não tenho intercessora. Né? Eu não tenho pastoras para estar do meu lado. E ali Deus usou... Eu não tenho nada. Não tem ninguém. E Deus começou a levantar, sabe? Pessoas que eu não conhecia, intercessoras. Olha, eu vou te ajudar. Olha, eu vou estar com você. Olha, eu vou estar orando. Gente que eu nunca conhecia na vida. E o mais lindo que eu vi, né? Porque eu pude estar lá, é isso que a gente fala, do reino. Porque quando a gente estava lá que eu conhecia, pessoas de várias igrejas. Sim. Mas ali era em prol do reino. Não era pra mim, não era pro meu reino. Isso. Não era pra minha, não. Isso. Era pra estar no ambiente, e assim, ver a equipe, né? Isso. E assim, falei, gente, que coisa linda, né? Porque as mulheres se unindo e não é isso. Não, agora você sai daí, sai da sua igreja. Não, a gente tá aqui junto, trabalhando por um propósito. Uma coisa só, né? Que é a cura interior. E eu vejo que tem, assim, as igrejas hoje, assim, já tem... E você montou toda uma estrutura, né? De oração, tudo, né? E é algo que eu preciso, porque, assim, já tem os encontros. Eu acho que é importante continuar indo. Sim. Todos os encontros. É uma coisa, porque o que acontece? Uma coisa não anula a outra. Uma não anula, pelo contrário, soma. Isso aí. Quando a gente entende que uma coisa soma, não anula, e aí você não tem, né? Tem essa visão. Você não compete, você não tem medo de perder. Não, sabe? Porque é uma todos coisa... são importantes. Todo mundo é importante. Eu acho que deveria ter, sim, né? Um encontro a cada 2 meses de cada igreja. Ou se fosse pro reino, mas pra cura. Pra cura eu fico muito triste, pastora, quando eu vejo assim, chegou pra mim mulheres, olha, eu não tenho mais nada, eu tô a ponto, eu não levanto da cama, eu tô triste, eu tô parada, sabe? E eu não ia fazer, então Deus usou até uma intercessora que teve um dia na loja e falou assim, você vai fazer? Eu falei, não. Ela falou assim, as almas. Aí pegou. Aí quando você entende pra alma... Aí foi lá no fundo, né? Foi lá no fundo, porque eu acredito muito na parábola dos 10 talentos. Quando, né, eu chegar no dia, você vai falar assim, cadê os seus 10 talentos? Cadê o que eu coloquei na sua mão? Independente de você estar na igreja, independente de você estar na posição que os homens querem, o que você está fazendo com aquilo que eu te prometi? E eu falei, gente, porque o teu propósito é uma questão... Eu tô lendo, né, um livro do Uma Vida com Propósito, né? Do Rick Warren. E assim, qual é o teu propósito aqui na Terra? O meu propósito, bem, é ser empresária, é ser mãe, é ser dona de casa, que eu cuido da minha casa. Mas o meu propósito maior, qual que é? Qual que tem que ser? Né? E aí eu falei, tá, Senhor, eu vou fazer. Mas o Senhor manda, então... Esse dia eu briguei. Eu falei, Senhor, então o Senhor manda mulheres pra me ajudar. E o que eu tive mais foram mulheres, olha, eu gostei porque é do reino. Eu gostei porque é uma coisa pro reino, sabe? Então, assim... Quantas pessoas você tinha na tua equipe? Então, pastora, vou falar quantas pessoas eu tinha em mente de ir. Eu falei, Senhor, tá, o Senhor quer? Tá bom, o Senhor quer, tá bom, vou fazer. 30 mulheres, então. Aí eu falei, 30 mulheres. Eu esperava 30 mulheres. 50, com a minha... Eu falava, minhas amigas, minhas conhecidas, e o legal é que a amiga desconhecida, a maioria não foi, né? É assim, né? A gente conta com o que a gente conhece não vai. Quem a gente conhece não te dá credibilidade, quem a gente não te conhece, né? Então isso é muito forte. E aí... A gente abriu o grupo, eu esperava 30 e começou, e de intercessora a gente tinha 12 com posição, agora 12 com posição,
6 ou 8, né? Assim, então, assim, composição de orar todo dia, a gente montou uma equipe, assim, hoje tem a líder, né? A gente fala a mãe Tânia, né? Que ela tá orando ali direto, a mãe Tânia, minha mãe, a Yasmin, a missionária Sandra, a Michele, cada uma de uma igreja. E Deus vai colocando cada uma de, sabe? Cheguei lá, eu conhecia todas, né? A Michele, a Ingrid, sabe? A Valéria, que é da Metodista, né? Valéria, a Tânia. Sim. Então, assim, mulheres que Deus foi levantando de vários lugares para estar ajudando, sabe? Então, assim, a Rosângela, que era da minha antiga igreja. Então, assim, mulheres que Deus... A Juliana também, que é da Metodista da Barra, né? Então, assim, Deus foi levantando essas mulheres que estavam ali firmes, né? A Renata, para estar ajudando. E todo dia a gente tinha um compromisso de 10 horas da noite, nesses 50 dias, de estar orando. Abrir uma não é live no grupo, a gente fala uma chamada no grupo e tava ali orando, né? E era elas. Vamos colocar aí 8 pra... E quando a gente abriu o grupo pra ir, deu 220 mulheres. Aí eu falei, opa, vou começar agora a separar mesmo quem quer fazer pagamentos. E aí, né, foram 150 mulheres, né? 152, faltaram algumas, né? Mas 152 mulheres. Então, assim, né? Eu não esperava mesmo. Foi algo assim... Deus fez assim, né? A honra e a glória toda dele. A gente foi apenas, né, instrumento. Eu não esperava a estrutura, eu não esperava o que foi. Eu assim, no dia eu fiquei... você fechar, né, um clube pra isso, Pra né? isso, eu não esperava. Olha a responsabilidade. Nossa, demais. Assim, quem me conhece evento, no dia... Né? Falou assim, Flávia, você tava? Eu falei, claro, gente, se alguém cai, se machuca, porque foi algo que cresceu, tomou uma proporção a qual eu não esperava. Não, e assim, né, o que é legal, foi feito aqui na cidade, no centro da cidade. Aí quando você fala, às vezes, que a gente não... A gente aqui precisa aprender a valorizar as joias e as vozes que Deus tem dado aqui na cidade. Isso. Porque, às vezes, as pessoas... As mulheres, né, e de forma geral, a gente fica buscando, eu preciso ir em tal lugar, se fosse tal pessoa tal. Amém, que a pessoa tenha uma autoridade. Agora, a gente, às vezes, fica perdendo oportunidades, tendo coisas boas acontecendo aqui. Na nossa terra, né? Isso. Mulheres e homens de Deus que Deus levantou aqui. Isso. E aí, aquilo que Jesus falava, né, que o profeta na sua terra, lembra? Isso, não tem valor, né? Não tem. E aí, a gente vê, poxa, foi algo que foi feito aqui. Isso. Pertinho. Com acessibilidade para todo mundo. Isso. E aquilo no que centro, você fala, no centro. E uma oportunidade para você receber de Deus. E como que, né, quem foi recebeu. Nossa. Né, eu tenho assim, no outro dia, quantas mulheres, quando vai ser o próximo? As mulheres estão sedentas. E quando a gente consegue reunir esse grupo de mulheres, né, e eu passei lá praticamente o dia todo, é que a gente vê a necessidade emocional, física, espiritual. Como que as mulheres estão precisando, né? Isso, muito, bastante. E a minha preocupação hoje, né, eu falo assim, conversei até com as intercessoras, é como dar continuidade. Exatamente. Como dar continuidade. E a gente já tá com um projeto. Porque não é um evento. Não é um evento. E aí é que tá também. Olha, vou lhe falar uma coisa. Muita gente já tá saindo do grupo porque é um evento, acabou. Mas a proposta não é essa. Isso aí. Então, assim, até pra isso. Mas a maioria, eu vou te falar que a maioria ainda não entendeu qual é a proposta. A proposta é o cuidar depois, é você ter um acompanhamento. Sim. Então, assim, isso foi muito novo pra mim. E, assim, eu tô montando qual a minha proposta. Agora vem a proposta, né? Vem aí, que a minha cabeça não para, gente. A minha cabeça começa, pastora, eu vou dormir. Aí eu falo, tem que fazer isso. Qual a minha proposta hoje? Essas mulheres que foram no encontro, que estão passando por depressão, que estão deprimidas, é a gente dar continuidade. Como? A gente levar, sabe, preparar uma equipe ainda, né? A gente tá preparando aí uma equipe para dar esse apoio, para ir na casa da pessoa, para estar orando. Algo também que hoje eu vou até conversar. Eu tô entrando em contato hoje com uma das diretoras da Beneficência Portuguesa, né, a Dona Maria José, que eu não conheço, vou conversar com ela hoje. A gente montar uma equipe, isso aí também pro reino, se quiserem estar também conosco nesse projeto, né? A gente, pelo menos assim, uma vez por semana, a gente enviar mulheres, porque lá tem bastante mulheres que precisam, sabe de quê? Só de uma visita. E enviar mulheres para fazer essa visita. Com uma palavra, com um abraço, com carinho. Então é algo assim, eu fico até arrepiada, porque é o que Deus isso está. Que você falou é interessante, sabe? Porque
Eu tenho uma pessoa que me procurou antes de eu vir pra cá, quando eu tava na reunião. Eu recebi uma mensagem de uma das pessoas que estavam lá dentro. E que me falou assim, pastora, eu preciso de ajuda. Eu tava lá na hora que você me deixou tal. Eu sou fulana de tal, que você orou e tal. Eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? Olha, tá vendo? Então a gente tem que dar continuidade. A gente não pode abandonar. O encontro foi bênção? Foi, mas a gente sabe que quando volta na nossa casa, volta as tribulações, vai voltar a tempestade, como você vai? Como você vai fazer? Porque ali tem um entusiasmo, ali tá a unção, mas como você vai trabalhar? O pós, né? O pós. O pós é muito necessário. Então eu falei até com as intercessoras, a gente não sei o que fazer, mas em janeiro, de repente, fazer um café, continuar, de repente, com esse projeto de cuidar depois de levantar mulheres. Eu sei que a minha vida hoje é correria, mas às vezes eu tenho uma irmã que eu sei que tem uma agenda mais acessível. Exatamente. Então, olha, eu não vou conseguir estar... Se cada um fizer um pouquinho... A sua parte. Você né? não deixa de cuidar de ninguém. E é olhar pro o segundo mandamento que se resume ao primeiro, né? Olhar pro próximo. Né? E aí, eu conversando com essa pessoa e falou, olha, tem mulheres lá, eu não sabia, mas tem mulheres lá no hospital que moram no hospital. Moram no hospital desde 2011. Desde a tragédia. Que isso? Tem mulheres que moram lá e precisam de visita. Aí eu falo, gente, olha a gente aqui. Então, quando a gente para de se olhar pra si e você consegue ter esse olhar pra fora, pro próximo, né? Que tá do teu lado, pra nossa cidade, né? Quanta coisa existe Quanta aqui pra coisa. gente fazer, né? E eu vou ser assim, sincera, muitas vezes eu falava assim, Senhor, porque assim, né, meu irmão hoje, o trabalho dele é em São Paulo, ele mora em Friburgo, a minha família agora voltou, mas eu falava, Senhor, sabe, eu cheguei tempo de falar, me leva pra fora dessa cidade também, eu vejo assim, que eu tenho tanta ideia, eu tenho tanta coisa, e eu me achava pequena aqui, né? E hoje eu entendo que o Senhor quer me fazer a diferença aqui na cidade, na nossa cidade, né? Fala, filha, você tá querendo tanto ir pra fora fazer as minhas coisas, sendo que a gente tem quantos mil habitantes? Quantas mil mulheres? Isso aí. Quantas mulheres? Se a gente ficar pensando que já tem outras que fazem. Outras que fazem. Ah, não, já tem a pastora Gabi e tal, então não vou fazer, vou ficar de braço cruzado e vou esperar. Mas quantas mulheres estão ainda... Isso, tem trabalho pra todo mundo. Isso, e né? ajudar o próximo. Foi isso que eu falei lá, né? Da gente levar pras mulheres e até quando você pediu pra dar o testemunho, eu falei assim, meu Deus, eu vou testemunhar sobre, né? Porque a gente tem tantas coisas na nossa vida e o que Deus trouxe muito ao meu coração foi isso, né? Foi sobre a história da gente parar de se esconder. Isso, né? Por trás de palavras que a gente recebeu e ter a ousadia de falar assim, olha só, teve gente lá que me falou assim, poxa, eu sempre tive vontade de fazer um podcast, achei que não era pra fazer, mas depois que você falou, eu quero fazer, você me ajuda? Eu falei, claro que eu ajudo. Isso. E você vai lá? Eu falei, isso pra mim destravou também, porque era algo assim que eu recebia há muito tempo, né? Como eu falei, eu tive esse ano ainda nessa edição. Você vai fazer, quem tá ajudando? Quem é que tá na direção? Então a gente assim, né? E a gente se acovarda. A gente acaba, não, peraí, eu não tenho condição. A gente acaba recebendo aquelas palavras. Quem sou eu, né? Quem sou eu, né? E a gente acaba recebendo e ficando ali prostrada, eu não vou fazer, eu não deixa o outro fazer, né? E se Deus colocou na tua mão? Exatamente. Né? E eu achei muito lindo, porque quando eu falei lá, né, quem vai? Eu preciso ouvir sua voz. Eu vi o rosto, os olhos delas brilhando, tipo assim, eu posso ir no podcast fazer uma entrevista? Falei, mas você deve ir. No final, elas, onde é que eu dou o nome? Onde é que eu dou o nome? Onde é que eu dou o nome? Porque assim, da mulher recuperar isso. Falei assim, poxa, tem alguém que vai ouvir minha história. Dá a voz, né? Como você falou, dá a voz. Dá a voz. E assim, pra mim a coisa da voz e do rótulo, nossa, foi assim, perfeito. Como que eu precisava ouvir aquele momento, que eu fiquei muito tensa durante, né, o dia todo, organização à frente, né, organização geral, daquele momento de ouvir aquela palavra, né, de saber, né, a questão do rótulo, a nossa identidade, isso foi assim, foi muito importante pra mim. E foi muito dinâmico, né? Foi. Eu achei que... Nossa, foi assim, nunca tinha... Mulheres, olha, vocês têm que ir no quarto, né? Porque, na quarta edição, porque foi muito dinâmico. Foi muito dinâmico. Do miojo, gente, que foi aquele miojo? Eu falei, gente, que criatividade. E assim, como que foi acessível a palavra,
sabe? Uma coisa assim fácil de E entender. todas elas, né? o último testemunho, coisa mais linda, Nossa, né? lindo, A restauração lindo, lindo. da Foi filha da com a família. mãe. E quantas mulheres precisam, Precisam, né? Por essa restauração, tem relacionamentos quebrados com a sua mãe, com seu pai. Eu vi ela lindo. honrando a mãe dela. Nossa, foi lindo. lindo, A gente né? chorou. Gente, eu não tinha que não chorasse, né? Então, assim, foi... E é isso, né? Hoje... Qual o momento que a Flávia tá hoje? Então, acho que você... Esse projeto de Aham. continuar, o que você quer... Né? A gente tá terminando aí 2022. Isso. A Flávia hoje tá sonhando de novo. Tá sonhando. Voltou, né? Com certeza voltou a sonhar, né? Voltou a sonhar. O meu processo hoje, assim, de construção a imagem já tava ok, né? Então, assim, a identidade, né? Quem a gente é, né? Quem a gente é em Cristo, né? E então, assim, tô hoje no momento, assim, de gratidão a Deus, de gratidão, assim, só gratidão. Eu mesmo nunca imaginava estar nesse lugar, olha, né? Assim, de gratidão ao Senhor, né? Pelo que confiar, porque, assim, né, pastora, eu vivi muito tempo, você tem promessa. E às vezes a gente vê que esse tempo não chega. E quando esse tempo não chega, enquanto isso vem a dor, né? Vem a frustração, então, assim, hoje eu tô vivendo um tempo mesmo que eu sinto eu sei que hoje as promessas estão chegaram. Eu não consigo ainda pensar ainda no depois. Eu tô vivendo. Disso. Muito. Não consigo ainda viver o que vai ser depois, o que vai dar, a proporção que isso vai tomar. Mas hoje você já consegue receber essa promessa e saber que algo está mudando, algo está acontecendo. Justamente, algo está mudando. Não sei para que direção eu vou, o que vai tomar, né? Não sei. Mas é muito bom a gente ver, né, as promessas de Deus. Sentir, né, que a gente tá, assim, no caminho certo. E se blindar, né, Flávia? Porque, assim, quando a gente começa a ver as promessas se cumprirem na nossa vida, sim, a gente sabe que vão levantar pessoas... Nossa. Pra se opor, né? E eu falo isso de cadeira, né? Por exemplo, hoje mesmo eu tava falando sobre um movimento que a gente vai ter lá no Meu Dom, da ação social, da igreja e tal. E eu postei, não sei o que a gente posta. Aí a gente vê, às vezes, uma repostagem num comentário. Sim, maldoso. De aquela mensagem subliminar, sabe? Tentando te dizer. Né? Eu falei, epa. E a gente tem que saber muito para aquilo não entrar no coração. Eu tive isso, né? No pós agora, esses dias, algo assim que a gente vê, nossa, eu fiz com amor. Porque, assim, Deus sabe, conhece o nosso coração. Eu nunca fiz nada pra querer me promover. Até porque eu falo assim, Deus já me colocou na posição de empresária na cidade. Eu não preciso me promover, né? E quando a gente ainda sai dessa posição, porque eu vejo assim, eu acho lindo as mulheres, assim, empreendedoras que têm isso e quer voltar pra olhar pro próximo. Ali eu não tô olhando pra situação social, né, de ninguém. E quando você olha, e às vezes a pessoa que tá assim, do teu lado, né, não tem a mesma visão, ou às vezes está meio que, né, camuflando, né, isso, assim, é muito triste, mas eu acho que quando a gente sabe quem é... Isso aí, a gente não vai parar. A gente não vai parar, pelo contrário, eu tô indo, não tá feliz, amém, mas isso aí. E isso que eu acho que é importante. Não importa o que as Mas pessoas... a gente tem que estar muito blindado pra você ter essa percepção, né? Sábado eu estive ministrando no Congresso de Mulheres, aí eu cheguei no finalzinho de uma outra palestra. E aí eu peguei lá a rebarba até do pastor da Unção Ágape, e ele foi até mim e falou assim pra mim, não pode mais voltar atrás. É forte, né? Você não pode mais voltar atrás, não dá mais pra parar. Agora tem que seguir, é aquilo que você falou, não dá mais pra parar. Não dá. Tem que seguir. Né? E aí quando chegarem essas pessoas que se levantam pra tentar te afrontar, ou às vezes até pra tentar jogar teu passado, você tem que saber assim, olha, isso não vai me parar, porque... Quando a gente recebe algo, né? Que Deus mandou a gente fazer, não é a palavra de um homem. Que a gente pode deixar entrar no nosso coração para paralisar. E é isso que a gente precisa, né? Como mulheres, como pessoas que Deus tem propósito e missão, a gente entender. Não é a palavra de um homem. Isso. Um homem humano, que ainda pode ter coisas para tratar no coração, uma mulher que Deus precisa tratar. E deixar que as feridas que eles ainda têm, né, possam ser respingadas na gente. Amém. Eu vejo muitas mulheres paradas por causa disso. Porque elas se deixam paralisar por outras pessoas. Por outras pessoas, Você viveu isso muito tempo. Muito, né? muito aprisionada.
E eu, assim, um tempo mesmo andava de cabeça baixa, eu falava, ai, Senhor, eu acho que não é pra mim, isso não é meu. E como que o Senhor, assim, né, ele mandou pessoas pra testificar, não é seu, coloca na tua mão, tô colocando. E a gente entender isso, né, esse processo todo, né. Porque mexe com a gente, Mexe né? com a a nossa estrutura. segurança, com o nosso medo, com o nosso orgulho, né? Orgulho. E eu vejo assim, Senhor, eu tô vendo que vai ser diferente dos outros anos, porque os outros anos parou mesmo, sabe? Parou, a gente só voltou. Eu falei, Senhor, eu quero que seja algo que não seja igual. Contínuo, né? Contínuo, né? A gente que eu precisa. vejo os frutos disso, Os né? frutos, justamente, que vejo os frutos, né? E isso é muito bom. E eu tava, uma oração, né? O Senhor tava me colocando e eu via mesmo, pastor, Deus levantando, assim, Deus me colocou isso no final do culto, depois eu fiquei lá até 8 horas nas orações, mas eu vi o Senhor levantando, até aquele dia, do dia 15, né? Eu via o Senhor levantando pessoas que estavam ali, um marco nessa cidade. Eu vi assim, as pessoas que estavam ali daqui a alguns anos vão ser assim, eu vi algo grandioso a voz que elas vão ganhar, nessa né? cidade. Sabe? Cada um em seu ministério. Sim. Mas assim, eu vi algo assim, nossa, eu fico assim, O até reino arrepiado. O sendo reino. levantado, Como né? que eu vi que essa cidade, ela não vai ser a mesma. Eu creio que essa cidade, ela daqui a uns anos, assim, não sei qual o tempo que o Senhor vai preparar, mas eu vi que aquelas pessoas que estavam ali, daqui a alguns anos, não sei porque é do Senhor, mas eu vi elas fazendo um diferencial, multidão. E eu vi, a gente, né, todos os dias a gente lia a palavra Efésios 6:10, que até a gente está continuando, né, a armadura de Deus. Sim. E eu via Deus preparando. E olha, eu nem sabia disso, né? E você viu quantas pessoas lá Quantas pessoas, e foi, hoje eu coloquei no devocional das Mulheres Transformadas, a armadura de Deus, e eu via como que Deus está levantando mulheres com a armadura aqui na nossa cidade, e o Senhor falava assim, quando eu levantar todas, a minha intenção é levar para outras cidades, é levar para outros lugares, né? Então assim, porque hoje não a nossa é só sobre oração uma, né? Às vezes a mulher que tem um pouco mais... Não é só sobre você. É sobre todas que estão do seu lado, que podem alcançar isso e que tem uma missão. Isso, e que estão, como a pastora falou, paradas. Estão paradas. Quantas estão paradas? E eu tô lendo um livro também, que é Mulheres Improváveis, da Viviane Martinello. E eu vejo assim, gente, como que eu me considero uma improvável? Nós somos. Né? Nós somos improváveis. Eu falo, gente, como que eu sou uma improvável por estar ali, né? E ela fala disso mesmo, do tempo que eu tô vivendo, ao qual o Senhor tá fazendo na minha vida. Assim, se falasse, Flávia, você pensava o que Deus ia fazer? Porque a gente não pode ter essa visão pro reino. Aí, como eu falei no começo, a minha visão era bater cartão, né? Tô batendo cartão. Vou cumprir minha obrigação. Acabou, tá bom, tô cumprindo a obrigação. Se eu quer, eu faço. Ok, tá aqui, bati o cartão. Vai dar só 30, vai dar 50, porque eu estou batendo cartão. E quando você vê que o negócio não é apenas isso, o que Deus tem pra nossa vida é mais e mais e mais, você começa a entender, sabe? E como me falaram, Flávia, ano que vem não vai dar ali, não. Ano que vem tem que ser em outro lugar. E eu tenho algo, tá? No meu coração, de algo grande pra essa cidade. Algo assim, de reino, em um lugar assim, grande. É um sonho. Esse é um sonho, pastor, é um sonho, sabe? Mas é algo grande pra levantar mulheres, impactar. Porque hoje eu vejo como que a mulher tá com essa voz, né? Como que as mulheres estão com essa voz de lutar, de buscar seguir os seus sonhos, né? Então eu vejo algo grande nessa cidade. E é aquilo, né, Flávia? A nossa dor nos habilita a curar. Sim, através da dor, né? Então, assim, por isso que surgiu esse encontro, né? Eu vejo as minhas dores do meu passado, que eu passei no passado, e eu sei que o Senhor permitiu para que eu fosse transformada. Eu falei, não posso guardar isso. Não posso me colocar nesse lugar de guardar. Então, por isso que os mulheres, assim, transformadas, brotou no meu coração. Que era isso, para transformar a vida de outras mulheres. E conexões, gente, de Deus, né? Coisa linda, tem muita coisa pra falar, né? Muito. Mas, diante de tudo que você passou e essa conversa que a gente teve, que é linda, né? Porque você consegue usar a imagem também, tudo. Que mensagem você deixaria para essa mulher que tá ouvindo hoje a gente aqui? E que pode ser essa mulher que tá aí em casa, do jeitinho que a gente falou antes, parada, postada, sem se amar, sem se olhar por dentro e por fora. O que você, olhando para aquela câmera ali, o que você falaria para ela? Primeira coisa é que a gente é linda, né? Você tem que colocar no teu coração que você é linda, que, como a pastora falou, você é uma princesa do Senhor, e você tem que sair desse lugar.
E às vezes, né, quantas vezes, na maioria das vezes, a gente não consegue sair desse lugar. Então a primeira coisa é pedir ajuda. Né, pedir ajuda, gritar, né? E eu fui uma pregação, né, que não lembro qual, mas foi em julho, que em um certo momento eu tive que gritar na minha vida. A gente tem momentos que não adianta gritar. Tem momentos de nossa vida que a gente tem que clamar, porque o clamar é maior que gritar, né, pastora? Então grite para alguém ouvir a sua voz, como a gente tá falando aqui de vozes, né? Então grite para ouvir, chore, né? Peça ajuda, né? Peça ajuda, busca o Senhor, que o Senhor vai colocar, ore. E muitas vezes eu vejo até por mim, né? Quantos momentos a gente não consegue orar, quantos momentos da nossa vida a gente não consegue nem fazer uma oração pronta, um Salmo 23, um Pai Nosso, mas é momento de pedir ajuda. Ainda dá tempo, tá? Pra você. Não desista de você, não desista. Ai, que coisa linda, Flávia. Olha que honra, né? Alegria receber esse tempo, né, de alinhamento que Deus tem conectado. Amém. Né? Tantas mulheres juntas, né? Para que a gente possa fazer a diferença. Amém. Então, agradecer por você estar aqui, me privilegiando com o seu primeiro podcast. Eu agradeço, olha. Que vai entrar, né, para nossa história, nosso legado. E que você flua. Amém. Muito, Amém. muito voe, porque a gente tem um trabalho, Amém. né, para realizar. E a gente não pode parar. Amém. Então, pessoal, se você, né, foi abençoada por esse tempo aqui comigo e com a Flávia, compartilha mesmo. Compartilha isso com amigas, com gente que precisa, com vozes que precisam ser ativadas. E vem compartilhar com a gente também, né, Flávia? Porque vocês vão ouvir muitas novidades por aí. Com certeza. Né? Gente, vamos dar um tchauzinho. Tchau. Olha pra ali agora. Isso, fica com Deus. Beijo, até o próximo.